Olá, está começando o programa de TV do projeto Agir Trabalho, Emprego e Renda. Durante 4 encontros como este, vamos falar sobre os desafios do mercado de trabalho no Ceará e a importância do microcrédito como ferramenta para o desenvolvimento da nossa economia. Este projeto tem o apoio do governo do estado do Ceará e é uma realização do Povo e da Companhia de Comunicação e Informação. No programa de hoje, o nosso assunto é o futuro do microcrédito no Ceará, tendências e oportunidades. E para conversar sobre este assunto, a gente recebe novamente aqui no estúdio o secretário do Trabalho do Ceará, Vladson Viana. Seja muito bem-vindo novamente, secretário. Bom, tudo bem, Camila? Obrigado por estar aqui mais uma vez conversando sobre política de trabalho para o Ceará. A gente que agradece essa oportunidade de estar falando sobre esse assunto tão importante para a nossa economia, para o nosso trabalhador, para o mercado, né? E para começar, eu queria saber, secretário, qual a importância do microcrédito no fortalecimento da economia cearense? Bom, primeiro, Camila, só destacar o seguinte. Nós temos no Ceará uma força de trabalho de 4 milhões de cearenses, algo em torno de 4 milhões de cearenses. O que nós dispomos de vínculos de trabalho formal, carteira assinada, são 1.400.000. Então, nós não vamos conseguir resolver essa demanda de emprego, de renda, só pelo mercado de trabalho formal, com carteira assinada. Nós temos ali algo em torno de 2.600.000 trabalhadores que nós precisamos ter oportunidade e que eles não vão ter carteira assinada. Então, o empreendedorismo é uma importante alternativa para gerar renda para o nosso povo e que é importante a política pública. Um outro dado que eu considero importante é que hoje algo em torno de 80% dos CNPJs ativos são de microempreendedores individuais, ou seja, aqueles pequenos empreendimentos, aqueles trabalhadores que desenvolvem uma atividade profissional, muitas vezes na sua residência, e geram renda a partir disso. Eu não posso considerar que um microempreendedor é um grande empresário. Ele é um trabalhador e gera renda para a sua família a partir daquilo. E o crédito é algo que é fundamental. Muitas vezes, esse trabalhador precisa, esse empreendedor, ele precisa de um pequeno empréstimo, seja para um capital de giro, para adquirir insumos para a sua atividade, seja para fazer um investimento e com isso aumentar sua capacidade de produção. Tudo isso faz toda a diferença. Então, eu considero fundamental as políticas de microcrédito orientado, e o Ceará é uma referência no país, no Nordeste no país, quando nós tratamos de microcrédito orientado. Perfeito. E são justamente os micro e pequenos negócios, né? Não só MEI, mas os micro e pequenos também, que movimentam a economia, né? Grande parte dos empregos gerados no país são gerados justamente 70%, por esse setor da economia. 70%, né? Dos empregos. Então é algo muito importante que de fato a política pública tem que estar de olho também. Porque muitas vezes a grande dificuldade do micro e pequeno é justamente a falta de capital para fazer o seu negócio acontecer, né? Isso. E aí é por isso que o Estado do Ceará, desde 2021, criou um programa chamado Ceará Crédito, que é uma política de microcrédito orientado, muito inspirada em várias outras experiências, até do mundo, né, na Índia, de experiência de microcrédito. E o Ceará tem uma grande experiência, que é o do Banco Nordeste, que é o Crédito Amigo. E o Crédito Amigo, como toda instituição financeira que o Banco Nordeste é regulada ali pelo Banco Central. Então, tem algumas regras que eles são obrigados a cumprir. E o Ceará Crédito vem para atender um público ainda mais da base da pirâmide desse acesso. Então, são empreendedores, parte deles informais, que estão iniciando o empreendimento. Por exemplo, os microcréditos oficiais não financiam novos negócios, só aqueles que já existem. O Ceará Crédito hoje a gente financia novos negócios. Então, aquele trabalhador que está 60 mais, 50 mais, que não conseguiu se recolocar no trabalho, tem ou que já tinha o sonho de empreender, já tinha o sonho de empreender e que ele não encontra mais ali o seu lugar no mercado de trabalho formal, mas precisa de um incentivo para começar, para dar o primeiro passo. É aí onde entra o Ceará Crédito, é aí onde entra o nosso microcrédito orientado. E a gente teve um estudo de avaliação de impacto realizado pela Universidade Federal do Ceará. E o que é que a gente percebeu? Esse crédito, geralmente ele é um crédito misto, né, tanto para investimento como para capital de giro. E o valor médio desse empréstimo é R$ 2.200, R$ 2.300.
mas faz tanta diferença na vida desse trabalhador, dessa trabalhadora, porque o que é que nós percebemos? Quando ele, com esse empréstimo, que ele consegue comprar um maquinário novo, aumenta a sua produtividade, ou consegue comprar mais insumo e com isso fazer mais produtos e vender mais, um aumento de 40% no rendimento desses trabalhadores. Em média, um rendimento de 40%. E além de aumentar o rendimento, vem essa informação que você também colocou. Boa parte, 50% deles conseguiram, além do seu trabalho, da sua renda, gerar um posto de trabalho. Então, isso mostra o impacto desses microempreendimentos individuais, dessa microeconomia que acontece diariamente em todos os bairros, em todas as cidades, em todas as zonas rurais, zonas urbanas, e que é fundamental para a nossa economia. Uma outra coisa que eu acho bastante importante do microcrédito, secretário, é que muitas vezes o acesso ao crédito é difícil, né? Principalmente com os grandes bancos, porque você tem que preencher ali uma série de requisitos que muitas vezes você ainda não tem, você sendo pequeno empreendedor, porque quando você é um pequeno empreendedor, às vezes você não tem um plano de negócio é fundamental para você conseguir o acesso ao crédito, por exemplo. Às vezes você ainda está se estabelecendo, então você não consegue ali suprir as demandas que você precisa fazer para conseguir o acesso. Então, o microcrédito também vem em auxílio do micro e pequeno, que não consegue entrar na lista de grandes bancos, por exemplo, né? Mas eu queria saber uma outra coisa também, que um grande desafio, principalmente do empreendedorismo feminino. As mulheres, estatisticamente, elas têm o acesso ao crédito negado muito mais do que os homens, por exemplo. Nessa política do microcrédito, né? Nas ações do microcrédito, também é pensado nessa perspectiva de inclusão? Bom, vou responder duas coisas que você colocou aqui que eu considero importante. A primeira, de fato, esse pequeno empreendedor, principalmente o que quer abrir um novo negócio, ele não é ali atendido pelas regras dos bancos oficiais, né, dos bancos, do sistema bancário comum, né, o oficial. E na política de microcrédito orientado, ela é um indutor disso, ela ajuda nisso. Um outro aspecto importante é que a política de microcrédito, ela pressupõe a existência de uma figura que é a mais importante de todo o processo, que é o agente de microcrédito. Esse agente de microcrédito, ele é um agente territorial, ele vai lá, ele tem que visitar aquela residência, aquela comunidade, aquele empreendedor, para conhecer a realidade que ele está, entender o objetivo dele, montar o plano de negócio, participar da comissão de avaliação de crédito, acompanhar a implantação e a utilização, se aquele crédito está tendo a destinação correta, que foi o plano de negócio, e a cobrança. Ou seja, porque não basta dar só o dinheiro, né, secretário? Isso. Então, esse agente de microcrédito, ele acompanha todo o ciclo desse financiamento, e por isso que o resultado é tão efetivo, o impacto é tão relevante na vida das pessoas. Então, esses agentes de microcrédito são agentes territoriais, eles vão nas comunidades, vão nos bairros, vão nas casas, visitam, conversam, escutam, viram quase parte daquelas famílias que eles atuam, porque de fato são pessoas que chegam e que transformam aquela realidade. Então, e esse é a chave do sucesso do Cearacred, que é a nossa política de microcrédito orientado. E quando você falou das mulheres, né, a participação feminina no microcrédito, é até interessante. No mercado de trabalho formal, as mulheres são apenas 40%. Quando a gente vai para o microcrédito, para o Cearacred, as mulheres representam 70% como tomadores. Então, na realidade, eu falo assim, não são empreendedores, são empreendedoras, porque a imensa maioria são mulheres. E dessas 70% de mulheres, 55% são mulheres chefes de família. São aquelas mulheres que tiveram que abandonar sua trajetória profissional porque não tinha uma rede de apoio, não tinha uma creche, não tinha com quem deixar seus filhos, não tinha quem cuidasse das casas, porque ainda recai sobre as mulheres, isso não está correto, isso é da nossa cultura machista, mas recai sobre as mulheres a responsabilidade com a família, com a casa, com os filhos. Então, essas mulheres que abriram mão da sua trajetória profissional encontram no empreendedorismo a alternativa para a geração de renda e no microcrédito a possibilidade de tornar esse sonho realidade. Então, muitas vezes ela toma esse crédito, monta ali um pequeno salão de beleza na entrada de casa, produz bolo para vender, monta uma barraquinha de pratinho na frente de casa, ou um ateliêzinho de costura, tudo isso com esse pequeno crédito. E isso tem um impacto significativo na vida de milhares de mulheres e, consequentemente, em milhares de famílias do estado do Ceará.
Perfeito. Uma dúvida, secretário, sobre o microcrédito, né? A pessoa foi lá, a empreendedora conseguiu o acesso e ela investiu no fazer bolos, né? Eu coordeno o conteúdo editorial de um projeto, a gente desenvolve aqui no jornal, que é o Movimento Empreender. Então, eu escuto muitas histórias para fazer as matérias, os programas, né? De micro e pequenos empreendedores. Sim. E aí eu lembrei, na hora de uma aqui, que ela teve acesso a um microcrédito. E ela começou fazendo bolo na porta da casa dela. E aí tinha muita dificuldade, porque ela vendia, gastava todo o dinheiro que ela apurava fazendo de novo. Então, acabava não sobrando, né? Até que ela soube de um desses créditos, aí foi atrás, conseguiu, se qualificou, fez um plano de negócio, né? E aí ela começou a fazer muito mais bolos. Depois ela teve que ampliar o negócio, porque ficou pequena a área da casa dela, teve que colocar as mesinhas fora, enfim. Quando a pessoa tem acesso a esse crédito, ela pode fazer de novo ou ela só pode participar uma vez? Ou tem, por exemplo, esse primeiro capital aqui é para você começar e depois tem um outro que é para você avançar no seu negócio? Tem etapas? Como funciona? Primeiro, assim, colocar dois aspectos importantes. Também faz parte do microcrédito uma estratégia de capacitação. Então, é uma condição para o Ceará Crédito, por exemplo, e nós ofertamos de forma virtual, né, e gratuita, a educação para o empreendimento. Então, formar as pessoas entenderem o que é o empreendimento, o que é um fluxo de caixa, o que é o dinheiro do negócio, do empreendimento e o que é o dinheiro da casa. Separar as finanças, do caixa pessoal e do negócio, né? Isso. Então, tudo isso a gente precisa treinar esse empreendedor. Muitas vezes, essa mulher ela sabe fazer o melhor bolo da região, mas ela não sabe precificar o bolo, não sabe como comprar de forma mais barata o insumo, a farinha de trigo, a manteiga, os ovos, enfim, não ter ali uns fornecedores para ter um melhor valor, para baixar o preço do seu produto final, não sabe como fazer essa gestão desse recurso, separar o que é o capital de giro, o que é o lucro, enfim, ter toda essa gestão do empreendimento. Isso faz parte do microcrédito orientado. E nós temos experiência, nós temos já empreendedores que já estão no 4º ciclo de financiamento. Então, a ideia do microcrédito é que ele possa, sim, ser cíclico e sempre buscar um novo empréstimo, até que é o nosso objetivo, que cresça como empreendimento, deixe de ser um empreendimento informal e passe a ser um empreendimento formal, que suba a rampa, como que se diz na contabilidade, das questões tributárias, suba a rampa do microempreendedor individual para a microempresa, evolua, tenha contratação com carteira assinada, gera emprego, né? Enfim. Então, nosso objetivo é que esse empreendedor evolua como empresa e a partir e ter que buscar outros níveis de empréstimo, de crédito com maiores linhas de financiamento para maquinário, para tudo mais. Mas enquanto ele estiver nessa faixa do microcrédito produtivo, ele pode sempre contar com o Ceará Crédito como alternativa. Perfeito, perfeito. Existem desafios estruturais que dificultam a ampliação do microcrédito hoje aqui no estado, secretário? Bom, primeiro, um dos nossos desafios que nós estamos enfrentando nesse exato momento e que vamos dar as respostas necessárias é a disponibilidade de recurso para o crédito. Para que o microcrédito seja efetivo, pressupõe ele ter baixas taxas de juros. Então, hoje, você for pegar o recurso disponível no sistema financeiro brasileiro, ele é um recurso caro. É um dinheiro caro, um dinheiro com uma taxa de juro alta, que aí muitas vezes, que aí isso é importante dizer também, essa pequena empreendedora, muitas vezes ela não tinha uma sustentabilidade, não tinha uma vida, o empreendimento não tinha uma vida longa, porque, por exemplo, ele usava como capital de giro o cartão de crédito, que tem uns juros exorbitantes. Então, um dos nossos desafios é ter recurso disponível numa taxa de juro atrativa, baixa, barata, um dinheiro barato para emprestar para o povo que precisa. Então, nós temos dialogado permanentemente com o Banco do Nordeste, que tem, através do FNE, recursos com baixos juros, o BNDES. Hoje, todos os recursos investidos, mais de 200 milhões pelo Estado do Ceará, são de recursos próprios do Tesouro Estadual, e que isso nos possibilitou, no primeiro ano, fazer o programa do Ceará Crédito com taxa de juros zero,
porque era o momento ali, na retomada de 2021, na retomada da economia pós-pandemia, que precisava daquele injeção ali na economia com maior força. Mas nós estamos, o governador Elmano criou a agência de fomento do estado do Ceará em 2023, está numa fase de tramitação junto ao Banco Central, para que o Banco Central nos autorize. E a nossa expectativa é que com essa agência de fomento nós possamos captar recursos de bancos e fundos públicos e privados a baixo custo que eu digo custo de juros, para que nós possamos emprestar para o povo cearense, principalmente aquele que mais precisa, de forma barata, de forma prática, desburocratizada, e com isso eles possam desenvolver os seus empreendimentos. Até para ser diferente também dos bancos, né? Para ter menos burocracia, menos juros, para poder ser realmente atrativo para esses micro e pequenos negócios, né? Correto. Secretário, quais são as principais tendências no microcrédito que podem impactar o Ceará aí pelos próximos anos? Bom, primeiro do ponto de vista da política, né? O que nós temos discutido é que à medida que a gente amadurece com o microcrédito, como ele se torna uma realidade, inclusive hoje passa a ser um produto atrativo, inclusive para os bancos privados. Bancos privados começam a também fazer microcrédito. Isso nos coloca o seguinte, você vai ter uma hora que nós vamos precisar pensar outras linhas, outros produtos, outras linhas de crédito. Então hoje a gente já discute políticas para o cooperativismo. Então como é que eu vou pegar essas mulheres que atuam na área de costura, que são hoje atuam de forma individualizada, vamos organizá-las numa cooperativa, vamos chegar com crédito de maior volume, com mais recursos, para que elas possam ampliar ainda mais. Então, o apoio ao cooperativismo é uma tendência muito forte que nós vamos querer priorizar no próximo período. Essa diversificação, você poder financiar o investimento, né? Então, muitas vezes o que impossibilita desse empreendedor crescer é às vezes ele não poder ter o recurso necessário para comprar um maquinário, uma geladeira, uma máquina de costura mais moderna, uma fritadeira, enfim, um freezer. Enfim. Então, possibilitar os investimentos é algo importante. E nós temos que ter aí um diálogo muito permanente, um olhar muito cauteloso com essa questão tributária. Hoje o grande desafio, quando a gente fala em formalização, e é uma coisa que a gente precisa, o Ceará ainda tem os seus empreendedores, majoritariamente esses pequenos empreendedores estão na informalidade. Então, quando você tem o MEI, você tem ali uma tributação mínima e uma taxa única, né? Mas quando você já vai para a microempresa e começa a evoluir, essa rampa que a gente fala de contribuição, ela ainda é muito alta. Então, muitas vezes, o empreendedor prefere não arriscar crescer, prefere não arriscar empreender porque essa rampa tributária ainda é alta e isso acaba sendo um impeditivo, né? Um desafio para ele a ser superado. Então, a gente pensar uma progressão tributária mais, digamos assim, menos desafiadora, eu acho que a gente vai estimular mais a formalização, vai estimular mais, vai ampliar a base de arrecadação, porque vai estar mais gente contribuindo, menos gente, as pessoas vão contribuir menos, mas vai ter mais gente contribuindo. Isso é bom para o Estado brasileiro, é bom para a arrecadação, é bom para a política pública, é bom também para o empreendedor. Perfeito. Secretário, a gente tem uma pauta muito importante aí, né, pelos próximos anos, que é a questão da sustentabilidade, a questão do meio ambiente, né? Essas mudanças no mercado, aliás, a sustentabilidade está sendo considerada dentro da pauta do microcrédito? Há iniciativas voltadas para negócios verdes, por exemplo? Bom, eu acho que a responsabilidade ambiental, socioambiental, é algo que tem sido trabalhado e é importante isso. É algo cultural em todo o mercado, empreendedores, cada vez mais as grandes empresas e pequenas empresas têm aderido a essa discussão da pauta ambiental. O grande desafio é a gente ter tecnologia para isso. Vamos imaginar aqui uma pequena produtora de marmitas, né? Uma senhora empreendedora de marmitas, e que usa ali um reciclável
um reciclável para acondicionar o alimento, né? Para distribuir ali, as quentinhas, as quentinhas, né? Se ela tiver hoje, se nós tiver tecnologia de baixo custo de uma quentinha biodegradável, ela vai aderir. Mas enquanto esse custo para ela for impactar muito, uma grande empresa ela consegue até assumir o custo da responsabilidade ambiental e é interessante. Mas o pequeno empreendimento, nós precisamos desenvolver tecnologias de baixo custo, mais baratas, para que ela possa se compensar. Então, eu acredito que muitas dessas empreendedoras, já no seu cotidiano, já têm práticas sustentáveis, até porque isso é uma necessidade para a sustentabilidade até econômica do empreendimento delas. Mas para a gente avançar, precisa, e aí é um papel da política pública, da academia, da universidade, desenvolver novas tecnologias, né, ambientalmente corretas, ambientalmente sustentáveis, e a gente possa disseminar isso no conjunto desses empreendedores. Mas nós temos sim algumas iniciativas que são interessantes, como por exemplo o reaproveitamento do óleo doméstico, né, do óleo de cozinha, o óleo da fritura, para outros produtos. Então montar cadeias também da reciclagem é interessante. Então como é que uma empresa de sabão dialoga e compra uma sobra, um óleo... Isso pode ser pensado naquele mesmo esquema de trilha, né? Porque às vezes o empreendedor não sabe de uma iniciativa que tem, que pode reutilizar o óleo de cozinha dele, que ele fritou várias vezes, né? Você tem que amarrar as pontas aí, né? E aquilo pode ser uma renda nova para aquela empreendedora que estava ali ganhando a renda só da venda da fritura, do salgadinho, e ela começa a perceber que aquele óleo também pode ser uma parte da renda dela. Então, tudo isso é articular políticas públicas, articular partes interessadas, e o papel do governo, da política pública, tem preponderância nisso. Hoje existem oportunidades dentro dessa pauta do microcrédito para áreas como agricultura, turismo e energias renováveis, por exemplo? O microcrédito orientado, é importante dizer que ele tem uma política nacional do microcrédito produtivo orientado, vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego. Então ele estabelece algumas diretrizes, e uma das diretrizes é que pode-se financiar projetos na zona rural, desde que sejam não agrícolas. Por que não agrícolas? Porque eu já tenho outras linhas de financiamento para que beneficiam essa área, né? Para projetos agrícolas, como o Pronaf-A, Pronaf-B, enfim, linhas de financiamento próprio para projetos agrícolas. Então, é uma das diretrizes, pode ser na zona rural, mas não agrícola. Isso é uma questão. Um outro aspecto importante é a gente pensar também essa comercialização. Então, a política de microcrédito, ela prevê criar estratégia de apoio à comercialização desses produtos em vários territórios. Então, tem aí, por exemplo, a economia solidária, que tem como diretriz a comercialização, o apoio à comercialização com preço justo, de forma solidária, enfim, então, pensar centros de distribuição e de comercialização, feiras, enfim, vários instrumentos que apoiem nesse sentido. Quando a gente fala em micro e pequeno negócio, geralmente o que vem à mente das pessoas, né, pelo menos na minha, é tipo, é a pessoa que faz o bolo, a pessoa que faz a marmita, a costureira, mas tem outras áreas que também são abarcadas em micro e pequenas empresas, como é o caso dos negócios digitais e startups, por exemplo, né? O microcrédito pode ser usado também para essas outras linhas? Pode, deve e é. Então, hoje nós já temos financiamento, e vou já responder a questão das energias renováveis. Hoje você já tem. Qual é o desafio? Você pensar projetos individuais. Se eu estou falando de um empreendimento que o valor médio de empréstimo é R$ 2.300, muitas vezes eu não consigo, por exemplo, na comunicação digital, comprar vários equipamentos, montar um estúdio, por exemplo, como esse que nós estamos aqui hoje, com um investimento tão baixo. Mas você já tem um fotógrafo que usa para comprar uma lente, ou para comprar um smartphone, ou um microfone de lapela, algum equipamento que agregue valor naquela atividade. Então, nós já temos várias experiências interessantes na comunicação, majoritariamente, os tomadores de empréstimo, além de mulheres, são na área de comércio, serviços, principalmente serviços de beleza,
Mas nós temos várias experiências interessantes. Eu conheço essa de um fotógrafo que era PCD e que pegou um empréstimo para comprar uma lente nova para poder melhorar a sua atividade, ou compra um microfone, ou compra uma iluminação, enfim, compõe os seus equipamentos e com isso agrega valor ao seu empreendimento. Você falou que ia falar sobre energias renováveis. Bom, energias renováveis, o Estado do Ceará tem feito um esforço de ampliar, né? O Estado do Ceará é uma referência no país na transição energética. E a transição energética para o hidrogênio verde pressupõe energia de fontes limpas, como energia solar e eólica. A energia eólica é um alto investimento, mas nós temos discutido uma coisa interessantíssima que o governador Elmano tem priorizado, e isso vai ser implementado no próximo período, que é a gente pensar pequenas usinas solares, que não vai ser resolvida o investimento com o microcrédito, mas pequenas usinas solares em residências de trabalhadores rurais urbanos e que possam gerar renda para si a partir disso. Então, o microcrédito não vai ser suficiente para a montagem de um painel solar, mesmo que residencial, mas ele pode ser importantíssimo para a manutenção, para um capital de giro para a manutenção disso. Então, tem sim iniciativas, ainda preparatórias, ainda embrionárias, mas já algumas experiências interessantes de pequenos empreendimentos em energias renováveis. Secretário, você falou algumas já aí, alguns desses desafios, né? Falou inclusive entre parcerias bancos, ONGs e instituições governamentais para ampliar o acesso ao microcrédito, né? Mas quais são os maiores desafios hoje para a expansão dessa importante política, né? Dessa importante ferramenta que é o microcrédito hoje aqui no Ceará, pensando a nível aí de futuro, né? Pensando aí para os próximos anos. Eu já falei de duas, né? Então vou já só relembrar as duas, que é o recurso disponível no juro barato, então dinheiro novo a baixo custo, dinheiro barato para oferecer para o povo, que para poder pagar barato de forma estar sempre próximo. Então você precisa, é fundamental você ter o agente de microcrédito, porque o agente de microcrédito ele incide diretamente, por exemplo, na inadimplência. O trabalhador brasileiro, cearense, ele é um bom pagador. Principalmente o trabalhador que mais precisa, essa mãe que depende desse crédito. Mas ela precisa estar ali assessorada, ela precisa estar entendendo. Então, o agente de microcrédito é fundamental. Então, o desafio nosso é conseguir ampliar, a nossa ampliação da oferta sempre vai estar condicionada à quantidade de agentes territoriais que nós vamos ter. Então, se a gente tem 100, a gente vai conseguir chegar num valor de crédito. Se tiver 1.000 é um outro valor, se tiver 10.000 outro valor. Então, quanto mais agentes territoriais nós tivermos, mais capacidade de crédito nós vamos ter, com menor risco, com menor inadimplência. Então, esse é também um fator decisivo. E outra coisa que eu considero importante é a integração com outras políticas. Por exemplo, comercialização. Então, como é que a gente pensa estratégias, desde estratégias virtuais, né, como redes sociais, como marketplaces, que hoje é muito comum, há também centros de comercialização, ou até mesmo compras governamentais, né? Então, será porque eu não posso organizar um conjunto de mulheres que produzir para merenda escolar, por exemplo? O bolo, o pão, o suco, o biscoito, alguns itens que são da merenda importantes para a merenda escolar e que se a gente organizar, formalizar, a gente consegue que essas mulheres forneçam dentro da sua comunidade, para aquela escola que está ali pertinho, esses alimentos. Então, compras governamentais também, né, aquisição de alimentos, enfim, também é um desafio que eu considero importante. Secretário, o que o governo, que os municípios podem fazer, né, que ações, né, podem fazer para incentivar o crescimento de negócios que são financiados pelo microcrédito? Bom, primeiro nós temos uma parceria muito importante com os municípios cearenses. Nós temos pontos de atendimento do Cearacred em mais de 60 municípios. Vamos abrir um novo edital para ampliar. Então, queremos convidar os prefeitos, essa nova safra de gestores municipais, a participarem conosco dessa política de microcrédito, porque muitas vezes esses empreendedores estão organizados ali em torno da prefeitura, né, em torno nos municípios, porque utilizam a praça, porque, enfim,
acessam outras políticas públicas e a gente pode complementar. Então, a articulação também com o SEBRAE, né, que é o Serviço de Apoio ao Empreendedorismo, então ele também tem tentado atuar de forma muito integrada nos territórios com o SEBRAE, porque eles são fundamentais, tem as salas do empreendedor, que são a porta de entrada. Então, quanto mais pontos de atendimento, portas de entrada nós tivermos para esse empreendedor, que às vezes bate numa porta, está fechada, bate noutra, está fechada. Então, quanto mais portas de entrada e portas de entrada abertas tiverem disponível para esse empreendedor, mais fácil ele chegará até nós e nós vamos conseguir atendê-lo, chegar a um agente de microcrédito e com isso ele ter acesso ao empréstimo. Para finalizar, secretário, qual que é a importância dessa ala, digamos assim, né, da economia, que são os empreendedores? A gente estava falando aqui que eles são um ponto fundamental da economia, já que geram a maior parte, 70% dos empregos são gerados pelos micro e pequenos empreendedores, mas às vezes o micro e pequeno não sabe da sua importância, do tamanho da sua importância, né, economicamente falando, porque pensa, eu tenho um pequeno, eu faço só marmitas, né, ou eu tenho uma pequena empresa, enfim. Mas qual que é a importância dos empreendedores para a economia, para a geração de empregos? Bom, é só a gente imaginar o seguinte, nós temos hoje um estado que tem se desenvolvido a sua indústria. A indústria tem avançado bastante. Só que a indústria não vai resolver a empregabilidade de todo mundo. Mas quando se tem uma planta industrial ali, o comércio e o serviço no entorno cresce. Então, e nós temos que pensar, nós temos 184 municípios. Boa parte dos municípios cearenses, a maioria dos municípios cearenses, vivem do comércio e serviço. Então, a economia do Ceará acontece no comércio e serviço. E acontece no comércio e serviço nos pequenos empreendimentos. É nesses pequenos negócios onde todo dia, seja o beneficiário de uma política social, seja o funcionário público do município, seja o funcionário da indústria, ele adquire, né, um bem, um alimento, um produto, um serviço, nesse pequeno negócio. Vai numa manicure, compra um bolo, vai no espetinho, compra um pastel, faz um reparo numa roupa, contrata um pintor, enfim. Todo dia, todos nós, trabalhadores, estamos consumindo produtos e serviços desses pequenos empreendedores. Então, são eles que fazem, digamos, a roda da economia do Ceará girar e girar bem, gerando oportunidade e riqueza para o povo cearense. E para finalizar agora de verdade, qual a importância do microcrédito, né? Pensando nessa realidade aí, da importância também dos micro e pequenos negócios? Microcrédito, a experiência nossa não é só no Ceará, não é só no Brasil, é no mundo, é de que ele é decisivo. Ele é o que muda essa realidade. Esse pequeno empréstimo, no nosso caso, algo em torno de R$ 2.200, R$ 2.300, ele altera toda uma realidade. E altera, sabe o que eu acho interessante? Você tinha uma mulher que estava ali produzindo, vamos pegar o exemplo do bolo, né? Como você bem trouxe. A vida toda ela produziu bolo. Só que a vida toda ela produziu bolo sem uma cultura empreendedora, sem se enxergar como uma empreendedora, como alguém que está crescendo como empresa, como empreendimento. Como alguém que tem um negócio, como alguém que tem um negócio. Então, quando ela começa a dizer o seguinte, opa, eu assumi um empréstimo, eu assumi um crédito, eu tenho que ter responsabilidade com isso. Então eu preciso me organizar, eu preciso separar o dinheiro de pagamento de empréstimo, eu preciso ter o meu capital de giro, eu preciso separar minhas contas de casa. Essa cultura empreendedora começa a fazer parte do cotidiano dela. E aí é onde a transformação acontece, e acontece o que você nos relatou aqui, de mudar uma realidade do empreendimento, ampliar, mudar a forma de se relacionar, a forma de enxergar, até de comunicar o produto. O produto começa a ser melhor embalado, melhor acondicionado, melhor vendido, o preço fica correto, enfim, muda o microcrédito, muda a realidade desses empreendimentos. Perfeito. Vladson Viana, secretário do Trabalho. Muitíssimo obrigada, secretário. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e estamos sempre à disposição para conversar sobre essas políticas públicas que transformam a vida do povo cearense. Perfeito. Obrigadíssima, secretário. Este foi o nosso último programa do projeto Agir, Emprego e Renda. Ao longo de 4 encontros,
encontros falamos sobre esses desafios, né, do mercado de trabalho no Ceará e a importância do microcrédito como ferramenta para o desenvolvimento da nossa economia. Este projeto tem o apoio do governo do estado do Ceará e é uma realização do Povo e da Companhia de Comunicação e Informação. Eu vou ficando por aqui. Você sinta-se convidado ou convidada para continuar acompanhando nossos conteúdos que trazem importantes temas para o centro do debate. Tchau!